Quando eu escolhi falar sobre direito eletrônico voltado ao CDC, eu peguei um tema que é muito polêmico. Então, a minha proposta hoje não é que nós saiamos daqui, não é que vocês saiam daqui com nenhuma resposta. Na verdade, eu acho que vocês vão sair mais dúvidas do que entraram. E se isso acontecer, melhor. Por que vão sair com mais dúvidas do que entraram? Porque certamente o tema não é um tema consolidado na nossa jurisprudência. Certamente nós estamos tratando de um tema que vai mudar, que tende a mudar. Vocês participam do primeiro processo de mudança, eu vou mostrar hoje qual é, e vocês certamente vão participar do segundo processo de mudança, que deve acontecer em 3 ou 4 anos, ou um pouco mais do que isso. Então, eu quero convidá-los a fazer parte desse processo, não só como plateia, né, não dando audiência a esse processo, mas como partícipe, como participante ativo, como protagonista da mudança da jurisprudência no nosso país. Vou mostrar para vocês onde nós estamos e vou mostrar para vocês onde nós podemos chegar. Lógico, evidentemente, se cada um de nós compartilhar dessa ideia, enfim, como pode evoluir esse processo. O tema inicial aí é direito eletrônico. Se vocês notarem, o slide tem como título direito eletrônico. Direito eletrônico é uma cadeira do direito. É uma discussão boa, duraria uma palestra para falar sobre isso, mas eu vou encurtar o tema para vocês. O direito eletrônico vem ganhando força no nosso direito já há algum tempo, há mais de 10 anos pelo menos. Ele surgiu com outros nomes e agora a expressão direito eletrônico vai se solidificando. A expressão direito eletrônico vai ganhando força. Eu já ouvi no passado direito cibernético, já ouvi também a expressão direito da internet, e essa expressão durou durante muito tempo, direito da internet, o que eu achava bastante equivocada, porque o direito não é o direito da internet. A internet é um meio de comunicação. É verdade, é bem verdade que ela revolucionou a comunicação. A vida é antes da internet e depois da internet, né? Era o meio mais ágil, o meio mais veloz. Mudou radicalmente a vida das pessoas a internet. E se não mudou ainda, vai mudar mais, né? Então, ganhar uma cadeira de direito, o direito da internet, me parecia incorreto, porque qualquer revolução de comunicação mereceria, então, uma cadeira. Qualquer revolução. Vamos pegar 20 anos atrás, por exemplo, quando foi inventado o fax. O fax era uma revolução na comunicação. Imagina que você passava um papel de um lado, ele saía do outro lado. Uma coisa absurda, uma coisa inovadora. Hoje é nem usado. Quem usa fax? Quase ninguém usa fax, né? Se você observar, o processo de evolução na comunicação, ele foi muito rápido, ele passou muito rápido. No passado, e aí eu vou jogar uns 15 anos atrás, ter um telefone celular era um bem de luxo. As pessoas declaravam no imposto de renda telefone celular. Não sei se vocês são dessa época, certamente não são, mas vou contar porque sou dessa época. Na minha época, a carta para comprar o celular, ela demandava uma espera de um ano e meio. Você saía com um documento que era uma carta. E essa carta era vendida. Eu inscrevi para 2 linhas de celular, lembro até hoje, na chamada BCP, na época. Ganhei as 2 linhas, fui sorteado nas 2 linhas. Uma eu fiquei com ela, que é o número que eu tenho até hoje, e a outra linha eu vendi para comprar um aparelho. Vendi por R$ 1.800 para comprar um aparelho. Custava R$ 1.800 um aparelho da Motorola naquela época. Estou falando de 15 anos atrás. É muito tempo? Não é muito tempo. Passou muito rápido. Hoje em dia você compra um móvel no magazine e ganha um telefone celular. O celular vem, ganha um aparelho, ganha linha pré-paga. Hoje você ganha telefone celular. Hoje as pessoas têm 2, 3, 4 aparelhos de telefone celular. Hoje a questão ficou muito, muito diferente. A dúvida é, será que o direito avança tão rapidamente como avança a comunicação? Já vou começar te respondendo, não. O direito demora um tempo para entender a lógica, e quando ele começa a entender a lógica muda. A lógica diferencia. Então, hoje, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, está julgando questões relativas ao Orkut. E aí eu te pergunto, alguém mais usa Orkut? Já é uma questão superada, né? Orkut já é uma rede social superada, mas está chegando agora no STJ. Aí eu te mostro, a partir daí, como demora para a questão ser solidificada na nossa jurisprudência. E esse dilema, esse paradigma entre a agilidade da comunicação e uma lentidão histórica do direito,
ele causa na cabeça de quem opera o direito uma confusão muito grande. Ele causa uma dificuldade de entender essas questões. A dificuldade de entender tecnologia é uma questão nossa, é a nossa cara isso. Quem estuda direito tem dificuldade com tecnologia. A geração que vem depois de nós pode ser diferente, e certamente será. Certamente será diferente. Mas a nossa geração e a geração passada, ela tem dificuldade de entender a tecnologia. Não é raro você conversar com um advogado e ele te falar numa conversa assim, não, todos os e-mails que eu recebo, eu imprimo por garantia. Estão todos impressos, todos arquivados numa pastinha. Se isso não é medo da tecnologia, o que seria? Não precisa imprimir. Basta gravar. Mas a pessoa tem ideia de que o que está aqui dentro é uma coisa que ela não comporta, que ela não controla. Logo, ela precisa tirar daqui. Se estiver fora, se ela conseguir pegar, aí está sob o controle dela. É o nosso vínculo com a coisa corporal, né, que vem desde o direito romano, a res corporalis. Não é raro você conversar com o advogado e perguntar o seguinte, escuta, você tem livros digitais, livros eletrônicos? Ele fala, não, não consigo ler. Não me adapto, não gosto. Ou pior, eu comprei um livro eletrônico, mas imprimi. É pior ainda do que ter um livro digital e não saber ler. Mas é uma questão associada à nossa cultura. Nós somos treinados para a coisa física. Eu trouxe um exemplo aqui de um vademecum, né? Esse vademecum é um vademecum preparado para prova de OAB, para concursos. Depois eu vou fazer um sorteio no final, para quem estiver presente. Eu trouxe um exemplo de um vademecum. Tem coisa mais corporal que o vademecum? O vademecum é um conjunto de leis, né? Todo mundo sabe, um conjunto de leis. E as pessoas andam com o vademecum na mão e causam até um status, né? Quem não é do direito fala, nossa, você lê tudo isso? E você faz uma cara de que, não, tudo não, já li metade. Ninguém nunca leu metade do vademecum, ninguém nunca leu. Mas o status que o vademecum nos dá é um status de inteligência. Né? Olha o tamanho do livro que o advogado lê. A pessoa já respeita só pelo tamanho do livro. Né? Quantos de nós já não comprou um livro e nunca leu? Quantos de nós? E mais do que isso, tem a sensação do dever cumprido. Não, já comprei o livro, está comprado. Ler é outra coisa, mas já, metade do assunto já está lá, está comprado. Quantos de nós? Eu faço isso sempre. E aí eu separo os que eu já li e os que eu não li. A fila dos que eu não li está maior do que eu já li. Por quê? Porque nós temos apego à coisa física. Eu estudo direito eletrônico, fui para fora do país estudar, e vou dizer para vocês, eu tenho dificuldade ainda de ler um livro digital. Não consigo. Talvez eu consiga só quando eu estou longe do livro físico. Então, quando eu faço uma viagem de avião, aí eu fico horas fora do livro físico, aí eu me vejo como única alternativa fazer o livro, ler o livro digital. Mas isso não é uma questão exclusiva minha ou dos senhores. É uma questão da nossa cultura física. Isso nos gera um atraso na hora de estudar tecnologia e direito. Isso nos gera um prejuízo na hora de estudar tecnologia e direito, e esse prejuízo não pode se refletir no nosso estudo. Então, nós temos que lançar mão desse nosso apego à coisa material e começar a identificar onde estão as questões do mundo virtual, do mundo digital. O direito eletrônico recebeu essa nomenclatura e foi sendo utilizada há algum tempo, e acho que é a melhor nomenclatura que tem. E se você gostar bastante do tema, eu te indico também participar das reuniões de direito eletrônico aqui, da Comissão de Direito Eletrônico, comissão presidida pelo meu amigo Coriolano, que é uma comissão muito ativa, que cuida de crimes digitais e de direito eletrônico. Pois bem, eu trouxe como primeiro ponto uma evolução que ela parece até engraçada, mas ela é histórica. E se você perceber, é isso mesmo que está acontecendo no processo evolutivo. Essa tela representa bem uma evolução histórica do homem. Então, nós começamos como macaco e vamos terminar bem parecido como nós começamos. Né? Nós sofremos hoje todos os problemas da tecnologia, todos. Nós somos a geração da hérnia de disco. Se você não tem, você conhece alguém que tem perto, na sua família. Por quê? Por conta da postura. Nós somos a geração da tendinite e da tenocenovite. Nós somos a geração da tensão no pescoço. Nós somos a geração do problema de visão. Por que isso? Porque nós estamos focados. A nossa vida nós passamos grande parte da nossa vida no computador. Ou no notebook, ou no computador, e agora no inferno do celular. É infernal isso. Você sai para jantar com a sua esposa, de repente você se pega
lendo o e-mail e ela também. Vocês não conversam. Então, em regra, vale a pena até mandar um SMS para ela, pelo menos a relação fica mais próxima, né? Ela está na sua frente, responde a SMS, pelo menos a relação fica mais próxima. Não sei se vocês notaram, as pessoas estão cada vez mais ligadas no telefone. Elas saem do mundo e ficam cada vez mais ligadas no telefone. Façam o que estiver fazendo. Façam o que estiver fazendo. Dirigindo, as pessoas estão tweetando, estão lendo mensagens. No avião, uma coisa absurda. Parece que a pessoa desafia a ordem do comandante, né? Então, quando pousa o avião, a primeira coisa que a pessoa faz é ligar o telefone. E o funcionário lá, a aeromoça, está dizendo, olha, não ligue o telefone. A pessoa liga o telefone. Daí você olha a pessoa e fala, você não está ouvindo? Não, não tem problema ligar. Isso é uma dependência da tecnologia. Eu não vou estudar o lado psicológico disso, mas eu quero estudar o lado jurídico, né? Como é que o direito eletrônico hoje se divide? O direito eletrônico é uma disciplina que passa por todos os ramos do direito. Pelo direito constitucional, pelo direito do trabalho, pelo direito civil, pelo direito penal, pelo direito empresarial, pelo direito tributário, pelo direito do consumidor, pelo processo de uma forma geral. Então você vai estudar direito eletrônico em cada uma das áreas tradicionais do direito. Em cada uma delas você vai encontrar direito eletrônico. No direito constitucional, você vai, por exemplo, tratar da questão que envolve privacidade. É possível ou não é possível invadir a rede de alguém e pegar a fotografia dessa pessoa? Isso invade privacidade. Mais do que isso, você vai encontrar a questão que envolve a livre expressão. Uma pessoa pode ou não pode, numa rede social, falar mal de alguém? Mas não é um princípio constitucional da liberdade de expressão? Qual o limite que esse princípio encontra? Encontra limite num outro princípio constitucional? Horas a gente poderia passar falando disso. Na área do direito de trabalho, tantos outros temas. Um deles interessantíssimo é, o empregador pode monitorar o e-mail corporativo do empregado, sim ou não? Também mais uma palestra para falar isso. Tem gente que entende que sim, tem gente que entende que não. A jurisprudência está se firmando ali no meio, ainda não tem um lado definido. Mais uma palestra para isso. Em direito civil, vários temas, mas o tema da hora, o tema da moda, o tema do instante agora é fidelidade ou infidelidade virtual. Será que é suficiente para a quebra do dever dos cônjuges? Um dos cônjuges foi pego numa sala de bate-papo. É ou não é infidelidade virtual? Uma decisão recente do STJ diz assim, não dá para falar em traição. Mas que é quebra do dever de respeito, é. Então, se é quebra do dever de respeito, é possível separar. Olha como tem tema novo surgindo a partir do direito eletrônico. Direito empresarial, título de crédito eletrônico, direito tributário, incide ou não incide nos sites, né? ICMS, ISS, daí por diante. E direito do consumidor, que é o que a gente vai falar hoje. Por fim, eu coloquei direito civil, processo civil e processo penal, que é uma questão muito interessante, que é e-mail é modalidade de prova? Pode ser usado como prova? Segundo ponto interessante, como eu faço prova de acesso numa página? Como que eu faço? Qual o risco da perícia ser válida ou não? Ou seja, o direito eletrônico tem uma montanha de temas para a gente estudar. Eu peguei hoje, por acaso, para a gente falar de direito do consumidor. E eu começo falando em direito do consumidor pela relação de consumo. Começo falando de um ponto importante, que é a relação de consumo em geral. Depois eu vou falar da internet, tá? Mas a relação de consumo em geral. Vamos rever alguns conceitos? Para uma relação ser considerada relação de consumo, é necessário que essa relação tenha 3 elementos. Elemento subjetivo, elemento objetivo e elemento finalístico. E o que seria isso? O que seriam cada um desses elementos? Elemento subjetivo, está lá do lado, sujeitos. Para uma relação ser considerada relação de consumo, ela tem que ter pelo menos um consumidor e pelo menos um fornecedor. Essa questão é tão simples, mas ela caiu recentemente num concurso do Ministério Público Federal. Uma das carreiras mais disputadas, Procuradoria Federal. Caiu numa pergunta dessa. É possível uma relação de consumo que tenha 2 consumidores só? Ou 2 fornecedores só? Não, não é possível. Eu tenho que ter no mínimo um consumidor e tem que ter no mínimo um fornecedor. Esses são os elementos subjetivos da relação de consumo. Quem pode ser consumidor? Artigo 2, artigo 2º do CDC. O artigo 2º define consumidor. Pode ser toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que adquire um produto ou utiliza um serviço. Esse é o artigo 2 do CDC. Física ou jurídica, pública ou privada, que adquire um produto ou utiliza um serviço. Marco Antônio, você está me dizendo que a pessoa jurídica de direito público pode ser consumidora? Resposta, sim, pode. Uma prefeitura, por exemplo, quando compra um produto de limpeza para limpar o hall ali de acesso, é consumidora de um produto. Pode ser consumidora. Do outro lado, no campo dos sujeitos, eu tenho o fornecedor. E o fornecedor está lá no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O conceito de fornecedor está descrito no artigo 3 do CDC, no caput do artigo 3. Eu vou te dizer o que é. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Marco Antônio, uma pessoa estrangeira é consumidor? É fornecedor? Resposta, sim, lógico. Para vender no nosso país, ela tem que cumprir as nossas regras de consumo. Por exemplo, o Manual de Instrução em Português. Por exemplo. Inclusive os entes despersonalizados, segundo o artigo 3, que realizem qualquer um dos 9 verbos descritos no artigo 3º. São 9 ações que o fornecedor pode realizar. Para você ter uma ideia, criação, importação, montagem, transformação, exportação, produção, distribuição, comercialização e construção. 9 verbos. Além da prestação de serviço, se for o caso de fornecedor de serviço. Então, observe, a lei diz quem é o consumidor, artigo 2. A lei diz quem é o fornecedor, artigo 3. Então, ela já identificou quem são os sujeitos. Só que não basta. Não basta que o sujeito seja consumidor e que o outro seja fornecedor. É necessário que tenha o segundo elemento. E o segundo elemento é chamado de elemento objetivo. O elemento objetivo é o objeto. O que tem entre consumidor e fornecedor tem que ser um produto ou um serviço. Tem que ser ou um produto ou um serviço. Pois bem, o que é produto? Artigo 3º, parágrafo 1º do CDC. Produto é todo bem colocado no mercado de consumo, material ou imaterial, gratuito ou oneroso, colocado no mercado de consumo. Bem móvel ou imóvel, colocado no mercado de consumo. Isso é produto. E aí pode ser também um serviço. Artigo 3º, parágrafo 2º. Olha que interessante. O legislador consumerista colocou fornecedor e consumidor juntinhos, no 2 e no 3. Produto e serviço nos parágrafos. A relação de consumo está nos primeiros artigos do CDC. Serviço, segundo o CDC, artigo 3º, parágrafo 2º, é qualquer atividade colocada no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive bancária, securitária, financeira e de crédito. Pois bem, para saber se é uma relação de consumo, eu já tenho 2 elementos que eu conheço. Primeiro, quem são os sujeitos. Segundo, o que é o objeto. O objeto pode ser um produto ou um serviço. O terceiro conceito é um conceito bastante interessante. Ele sai, o elemento finalístico, ele sai do artigo 2º. O artigo 2º diz: consumidor é pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que adquire um produto ou utiliza um serviço como destinatário final. Olha que interessante. Para o texto de lei, a relação de consumo só é uma relação de consumo se o consumidor tirar o produto do fornecedor e usar o produto como destinatário final. É o elemento finalístico, o elemento da destinação. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Marco Antônio vai até uma loja, vou dar um exemplo aqui, as Casas Bahia, e compra uma TV de 45 polegadas. O Marco Antônio foi até as Casas Bahia e comprou uma TV de 45 polegadas. Isso é relação de consumo, sim ou não? O que você responderia? E aí? Sim ou não? Relação de consumo, sim? Só para a gente ver uma ideia aqui, quem responderia sim? É uma relação de consumo. Grande parte. Quem responderia não? Não é uma relação de consumo. Alguém não? Não. Quem não responderia nada? Quem está em dúvida? Ninguém? Depende. A resposta do colega é a resposta correta. Depende. O que o Marco Antônio vai fazer com a televisão? O colega falou, o Marco Antônio vai consumir aquilo? O que o Marco Antônio vai fazer com a televisão? Observe o terceiro elemento. O Marco Antônio pode ser consumidor? Pode, primeiro elemento. Casas Bahia pode ser fornecedora? Pode.
A televisão é um produto ou é um serviço? Sim, é um produto. O que falta dizer? Qual a destinação do bem? Se o Marco Antônio for usar o bem para o consumo próprio, aí sim, pelo texto de lei, é relação de consumo. Essa é a chamada teoria minimalista ou subjetiva. O Marco Antônio, sim, seria consumidor. Agora, se o Marco Antônio for pegar essa televisão e usar para empreender lucro, para ganhar dinheiro, por exemplo, o Marco Antônio pega uma televisão de 42 polegadas, coloca no estabelecimento comercial que ele tem, que é uma lanchonete, e diz o seguinte, ó, em dias de jogos, vocês podem assistir televisão aqui de graça. Pode vir todo mundo, assiste televisão de graça. Está claro que o Marco Antônio está fazendo isso para atrair clientes. E está claro que o Marco Antônio, com essa televisão, visa a obtenção de lucro. Logo, pela teoria finalista, não seria relação de consumo. Você observou que não basta o sujeito, não basta o objeto? Tem que saber o que vai fazer com o bem? Essa é a chamada teoria finalista. Não é a única teoria que existe. Existem outras duas que se contrapõem a ela, mas é uma teoria muito considerada. Os tribunais consideram muito a teoria finalista. A segunda teoria é a teoria chamada de teoria maximalista. Teoria maximalista. Ela é o outro ponto da finalista, da minimalista, né? De um lado está dizendo o seguinte, tem que consumir o bem. Se usar para empreender lucro, não basta, tem que consumir. Do outro lado, a teoria maximalista diz o seguinte, não importa o que o Marco Antônio vai fazer com a televisão, não importa. Se o Marco Antônio tirou do mercado de consumo, é relação de consumo. Ponto. Essa teoria tem base na doutrina, a doutrina que sustenta ela, parte da doutrina considerável, o professor Risato, por exemplo, sustenta, mas ela não encontra eco, não encontra guarida na jurisprudência. Muito pouca gente considera a teoria maximalista como uma teoria de consumo. Muito pouca gente. No meio do caminho, tem uma chamada teoria híbrida. O nome já diz um pouco do que é, né? Híbrida é a mistura das duas. Ela tem um nome interessante, chamada de finalismo aprofundado. Quem deu esse nome foi a professora Cláudia Lima Marques. Talvez uma das melhores consumeristas do nosso país, se não a melhor. A professora Cláudia Lima Marques tem vários livros escritos, um deles sobre comércio eletrônico, tem mestrado e doutorado na Alemanha, é uma pessoa fantástica, sou fã número 1 da professora Cláudia Lima Marques. Ela vai estar no nosso congresso de Direito do Consumidor da OAB, que vai ser em julho. A professora Cláudia Lima Marques sustentou o nome dela com o finalismo aprofundado. E ela diz o seguinte, olha, a melhor resposta para a pergunta que o Marco Antônio fez agora há pouco, se o Marco Antônio, quando compra uma TV, é ou não é consumidor, é observar o seguinte, nesta relação pontual, portanto, a teoria analisa caso a caso, é uma casuística. Nessa relação pontual, onde eu tenho o Marco Antônio comprando uma TV das Casas Bahia e o produto aqui no meio é uma televisão de 45 polegadas. Nessa relação, o Marco Antônio deixou de ser a parte mais fraca na relação ou ele continua sendo a parte mais fraca? Marco Antônio foi lá nas Casas Bahia e teve que se sujeitar às regras das Casas Bahia. Marco Antônio continua sendo a parte mais fraca. Ah, continua? Continua. Então ele continua sendo vulnerável? Sim, continua sendo vulnerável. Se ele continua sendo vulnerável, a relação é de consumo. Tá claro? Então a proposta da terceira teoria é analisar o caso em si, o caso concreto. E só a partir dessa análise do caso concreto verificar se é ou não relação de consumo. Quero lhes dizer que o STJ começa a adotar essa teoria em alguns julgados. O STJ, que só seguia a teoria finalista, que dizia que tinha que ter o uso como consumo e não como insumo, o STJ começa em alguns julgados a adotar a teoria do finalismo aprofundado. Depende do lado que você estiver. Se você for consumidor ou se você for fornecedor, se você advogar para consumidor ou fornecedor, depende do lado que você estiver, você tem teoria para todos os gostos, você viu? Tem teoria que facilita, tem teoria que dificulta. Por isso que eu digo que mesmo completando aí anos de vigência, 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, então 13 anos de vigência, considerando todo esse tempo, quer dizer, quase uma puberdade, uma adolescência do CDC, ainda está se firmando conhecimento sobre esse assunto. Pois bem, dito isto, a gente falou um pouco rápido aqui sobre relação de consumo em si, né?
sobre a relação de consumo. Deixa eu falar um pouco sobre alguns princípios do Código de Defesa do Consumidor e você vai entender por que eu estou indo lá buscar alguns fundamentos no CDC. Para falar de responsabilidade, eu precisaria desses fundamentos e eu estou revendo com vocês esse fundamento. O artigo 4º do CDC tem alguns princípios, e um deles, talvez o mais importante dos princípios, parece redundante dizer isso, mas é verdade. O principal dos princípios é o princípio da vulnerabilidade. Todo consumidor é vulnerável. Todo consumidor é vulnerável. Ele pode ser rico ou pobre, ele pode ser técnico ou não, ele pode ignorar um assunto, ele pode ser leigo, ele pode ser expert, não importa. Vulnerável ele sempre será. Se ele continua sendo vulnerável, ele é consumidor. É um princípio absoluto, não admite prova em contrário. A vulnerabilidade pode ser técnica, eu não conheço nada acerca de motor de avião, nada acerca de motor de helicóptero, e comprei um helicóptero. Eu sou vulnerável, não importa. Ela pode ser jurídica, sujeito que não conhece nada acerca de um contrato. Ela pode ser socioeconômica, aquele sujeito que não tem capital, não importa. Cuidado, vulnerabilidade não tem nada a ver com hipossuficiência. São coisas distintas. Vulnerabilidade é regra de direito material. Todo consumidor é. Hipossuficiência é regra de direito processual. A hipossuficiência é um requisito para exercer um direito. Se você for hipossuficiente, você pode exercer um direito. Qual direito? Inversão do ônus da prova. Artigo 6, inciso 8. Então, vulnerabilidade é uma coisa, hipossuficiência é outra. Para fechar na tua cabeça, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Está claro? Vulnerável todo é, mas hipossuficiente não. De novo, essa história do direito eletrônico trouxe à baila uma chamada vulnerabilidade eletrônica. Também criação da professora Cláudia Lima Marques. A vulnerabilidade eletrônica. Está óbvio, é óbvio que cada um de nós, na relação de consumo eletrônica, somos a parte mais fraca. Somos a parte mais fraca. Se você compra um produto pela internet e esse produto não chega até você, dependendo do site que você comprou, você não consegue nem saber o endereço físico daquele lugar. Tem site que não informa o endereço físico. Tem site que não existe fisicamente. Não existe. A logística é simples assim. É um site que recebe o seu pedido, e à medida que você faz o pedido, ele vai lá, compra um produto, um funcionário, compra esse produto numa loja, num distribuidor, e manda entregar para você. Ele é um intermediador de produto. Onde é a loja dele? Não existe a loja dele. A loja dele é um computador. A loja dele é uma mesa na casa dele. Não existe. E aí eu te pergunto, se você não sabe nem onde é a loja, você não é a parte mais fraca nessa relação? Nitidamente, a vulnerabilidade eletrônica se aplica. E aí eu coloquei ali facilitação da prova, porque se você for hipossuficiente, ou seja, tiver dificuldade de realizar a prova, dificuldade de ordem técnica, financeira, enfim, de ordem jurídica, você tem dificuldade de fazer a prova. Ou, se as suas alegações são verossímeis, então se você for hipossuficiente, tem dificuldade de fazer a prova, ou se as suas alegações são prováveis, é bem provável que você esteja dizendo a verdade, o consumidor ainda tem como possibilidade a inversão do ônus da prova. O juiz pode alegar o seguinte, aliás, o juiz pode deferir o seguinte: não precisa que o consumidor autor prove, basta que ele alegue. E a parte contrária, o fornecedor, que vai ter que provar um elemento modificativo ou extintivo do direito do consumidor. Então, a regra do CDC invade o Código de Processo Civil, no artigo 333, e modifica a ordem do ônus da prova. Por quê? Se o juiz considerar, naquele caso, que o consumidor não tem condições de fazer a prova, porque não conhece do assunto, porque não tem dinheiro, porque é hipossuficiente, cuidado, hipossuficiência não é só falta de dinheiro. Hipossuficiência pode ser falta de conhecimento. Porque ele é hipossuficiente, ou se a alegação é muito provável, se é verossímil, o juiz pode inverter o ônus da prova. Vou dar um exemplo de um caso verossímil, um caso interessante que aconteceu no meu escritório. Mãe oriental e pai
ocidental, branco, pele clara. A mãe grávida, casal contente, feliz, a mãe foi dar à luz, nasce uma criança negra. O pai falou, alguma coisa tem de errado. Esse filho não é meu. Fui analisar o histórico, esse filho não é meu. Não tem condições de ser um filho meu. Porque eu não tenho nenhum histórico no meu passado e nem a minha mulher. Alguma coisa está errada. A questão é simples. Na verdade, saíram do hospital, resolveram não cuidar desse assunto, resolveram deixar. Se fosse cuidar, poderia dar um problema maior, né? Podia descobrir alguma coisa, resolveram deixar. Eis que um dia a criança, no parque de diversão, na gangorra, caiu da gangorra, para frente da gangorra, e furou o braço. Entrou um vergalhão no braço da criança. A criança foi para o hospital, precisou de sangue. O sangue, ou o pai ou a mãe pode doar o sangue, depende do tipo sanguíneo. Eles descobriram que o tipo sanguíneo da criança não era compatível com o tipo sanguíneo dos pais. Logo, aquela criança não era filha do casal. E aí, depois de 6 anos, que se suspeitou da hipótese da troca dos bebês na maternidade. Depois de 6 anos, nessa ocasião que se suspeitou da troca. As pessoas vieram no escritório, eu falei, bom, vamos ajuizar uma ação contra o hospital. Vamos pedir os prontuários médicos para ver se, de fato, naquele dia, naquele horário, tinha mais alguém dando à luz, quem eram as pessoas. Vamos pedir um histórico dos prontuários para ver qual o sangue compatível. Não basta descobrir que não é teu filho agora. Na verdade, o que você quer é mais, você quer descobrir quem é teu filho. Então, descobrir que não é teu filho, faz um exame de DNA que você vai descobrir em alguns dias. Você quer descobrir quem é teu filho. Eu ajuizei a ação e pedi para o juiz inversão do ônus da prova. Meus clientes não tinham falta de dinheiro, meus clientes sabiam da compatibilidade sanguínea, eles sabiam que aquele tipo sanguíneo da criança não era compatível com eles, mas o que eu aleguei? Verossimilhança nas alegações. Está aqui, ó, pai, filho e mãe. Não tem o mesmo tipo sanguíneo. Parece ou não parece que teve erro na maternidade? Parece. O juiz inverteu o ônus da prova e mandou juntar o prontuário médico de todas as mães que deram à luz 2 dias antes, 2 dias depois. É uma hipótese de inversão do ônus da prova. Não precisa ser só a hipossuficiência. E mais do que isso, o conceito de hipossuficiência no consumidor não é exatamente o conceito de hipossuficiência no direito de trabalho, por exemplo. No direito de trabalho, a gente olha para o hipossuficiente e fala, é o pobrinho, né? Hipossuficiente é o pobrinho. Não, o direito do consumidor pode não ser o pobrinho. Pode ser o cara podre de rico. Ele pode ter muito dinheiro. Ele só não tem condições de realizar a prova. Nesse caso, por exemplo, não tem condições técnicas. Então, falei um pouco da facilitação da defesa e os 2 requisitos para o exercício dela. Vou entrar um pouco em responsabilidade agora, né? O Código de Defesa do Consumidor traz 2 tipos de responsabilidade. E a responsabilidade prevista no artigo 14, no fornecedor de serviços, é uma responsabilidade do tipo objetiva. Nós estamos falando de acesso de internet, provedor de internet. Provedor de internet presta serviço. Então, eu vou analisar do serviço, artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, modalidade de responsabilidade objetiva, portanto, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e risco. Alguém dos senhores entrou alguma vez em algum site e tinha um alerta dizendo, cuidado, a internet é muito perigosa. Pode ser que o senhor seja hackeado nos próximos instantes. Alguém alguma vez viu um aviso desse? Ninguém, nunca viu. O provedor de acesso presta um serviço, mas ele não diz sobre o perigo do serviço. Ele não diz sobre o risco do serviço. Alguns dos senhores que têm conta de e-mail, eu tenho certeza que aqui na sala todos devem ter conta de e-mail, tenho certeza. Alguém não tem conta de e-mail? Só para eu ter uma ideia. Todo mundo tem. Né? Alguns senhores que têm conta de e-mail, por acaso, já notou algum tipo de alerta dizendo, cuidado, seu e-mail pode ser invadido por um programa Trojan, que vai captar todos os dados que você digitar, e se tiver ainda um keylogger, um programinha que fotografa as teclas que você digitou,
você está sujeito a ter as suas informações privilegiadas, suas informações sigilosas quebradas, e alguém pode, inclusive, invadir tua máquina, invadir tua conta. Alguma vez você viu algum alerta desse? Não. É bem verdade que talvez todos vocês que tenham conta de e-mail, acho que mais da metade, eu chutaria uns 80%, nunca leu o contrato eletrônico. Bem verdade. Certamente deve ter clicado em aceito e pulou para a próxima página. Bem provável. Até porque esse contrato eletrônico é de adesão. Se você fosse ler e falar assim, essa cláusula 12 eu não concordo. Não tem nem com quem falar. Você só tem uma opção. Aceita e vai. Não tem nem com quem falar. No passado, a lógica era tão estabelecida que já vinha pré-clicado o aceito. Era só você clicar send. Já vinha pré-clicado. Hoje, até por orientação dos órgãos de defesa do consumidor, vem pré-clicado o contrário, não aceito. Você que tem que demonstrar a intenção de aceitar. Tá? Isso não muda nada na sua manifestação de vontade. Continua sendo um contrato de adesão, e se você não aceitar aquela cláusula, você não vai conseguir usar aquele serviço. De maneira que, se você observar pela responsabilidade do artigo 14, a responsabilidade se mostra objetiva, quer por um eventual dano causado, quer pela falta de informação, pela chamada informação insuficiente do artigo 14. Logo, o provedor que te levou à internet tem dois tipos de responsabilidade. A primeira é de te informar sobre o risco. A segunda é de te segurar, de te dar um serviço seguro dentro do mundo virtual. Eu te disse que a coisa não é tão simples assim, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar como que o judiciário vai entendendo essa questão. É evidente que o fornecedor pode alegar uma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º do CDC. Ele não vai ser responsabilizado se ele provar que o defeito não existe, ou seja, que não há dano, que ele prestou o serviço e que não há dano. Defeito no Código de Defesa do Consumidor é sinônimo de acidente de consumo, é sinônimo de fato, né? Aquele defeito que a gente usa popularmente falando, no CDC tem o nome de vício. Okay? Defeito aqui para o CDC é acidente de consumo. Então, se ele mostrar que não existe o acidente de consumo, ele não responde. E o segundo, se ele mostrar que a culpa é exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Ou seja, se de fato ele criou uma página e disse, olha, não acesse sites com essa natureza, não acesse esses sites, não acesse porque você vai ter problema. Você foi lá e acessou. Aí a culpa é exclusiva sua, ele pode ser eximido da responsabilidade, é uma excludente do artigo 14, parágrafo 3º. Vamos falar um pouco de provedor agora, e a gente vai começar a juntar uma coisa com outra. A gente vai começar a juntar Código de Defesa do Consumidor, que é o que a gente viu até agora, com um pouquinho de provedor. Nós temos vários tipos de provedores de serviço. Um deles é o provedor de acesso. Nós vamos estudar hoje o provedor de acesso, mas a gente tem o provedor de infraestrutura, chamado de backbone, é aquele que só dá a infraestrutura, que dá a ferramenta para você pendurar o seu site. Nós temos o provedor de acesso, que te leva do mundo real para o mundo virtual. Nós temos um provedor de correio eletrônico, de e-mail. Às vezes, esse provedor pode estar juntos, ele é de acesso mais correio eletrônico. Nós temos um provedor só de hospedagem, ou seja, ele só provém a hospedagem. Você pendura o seu site lá, o seu blog lá. É muito comum, Blogspot é um provedor de hospedagem hoje, pendura os blogs, né? Nós temos um provedor de conteúdo, que é aquele que te dá informações. Geralmente, quando a gente fala em provedor de conteúdo, eu estou falando de G1, R7, Terra, UOL. Você entra para ver informações dele, né? Nós temos um provedor só de informação, às vezes conteúdo e informação junto. Enfim, hoje nós vamos estudar o provedor de acesso. Nós estamos falando um pouquinho de responsabilidade, e a discussão que nós temos é, o provedor de acesso tem qual tipo de responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor? É isso. Eu começo a te mostrar que é possível discutir que o provedor de acesso tem a responsabilidade objetiva. Começo a te mostrar. Por quê? Se ele presta um serviço, esse serviço tem que ser seguro. O serviço prestado pelo provedor de acesso tem que ser seguro. Esse serviço está enquadrado lá no rol do artigo 22 do CDC. É um serviço considerado público de delegação, por delegação, serviço de internet, telecomunicações,
Um serviço público por delegação, artigo 22 do CDC, tem que ser um serviço eficaz e tem que ser um serviço seguro. Se, eventualmente, você acessou a internet e, a partir de um e-mail que você recebeu e não viu, porque o e-mail podia estar com um programa auto-executável, você se tornou vítima de um criminoso virtual, o chamado cracker. A imprensa usa a expressão hacker para essa pessoa. Hacker é uma coisa, cracker é outra. Hacker é o sujeito que invade um sistema, mas não pratica crime. Ele invade por invadir. Ele invade para mostrar que o sistema é frágil. Só isso. Nos Estados Unidos, esse sujeito que invadiu um sistema, às vezes até é contratado para trabalhar na empresa. Ele invade o sistema, manda um e-mail e falou, quebrei sua segurança. O pessoal de TI fala, vem trabalhar comigo aqui. Como você conseguiu fazer isso? Vai trabalhar comigo para me ajudar a ser mais seguro. Cracker é o sujeito que invade o sistema e pratica um crime. E pratica um dano. Não precisa ser necessariamente um crime, pode ser um dano, que eventualmente pode ser crime. Transfere dinheiro da sua conta para uma terceira conta. Muda seus dados. Usa suas imagens privativas. Usa suas informações privativas. Pega a tua conta de e-mail e te transforma numa conta vampiro, onde vai usar o teu endereço para disparar vírus para outras pessoas. Isso é muito comum. Vez ou outra tem gente que fala, mas eu não disparei esse vírus para ninguém. Lógico, alguém entrou no seu computador, pegou a sua informação e está te usando. Usa o seu e-mail para praticar crime. Esse sujeito é o cracker. Se o provedor de acesso permite que você entre na internet, que você transite nesse mundo virtual e que você esteja sujeito a esses riscos, esse provedor de acesso está prestando um serviço. E um serviço não muito seguro. Logo, parece razoável imaginar que eu posso aplicar o artigo 14 do CDC. Parece razoável. Vamos começar a ver como pensa o judiciário? Uma apelação do Rio Grande do Sul, uma apelação antiga, não é nova não. Tá? TJ do Rio Grande do Sul, uma apelação civil, o número está aí para quem quiser. Ela diz o seguinte, ação cautelar, medida com o objetivo de retirar do ar site na internet. Ilegitimidade passiva do provedor de acesso. Manutenção da sentença. A parte mais importante é essa que eu pintei de amarelo. É parte legítima para figurar no polo passivo da medida cautelar ajuizada o provedor de acesso da internet, que apenas possibilita a seus associados o acesso à rede mundial de computadores. Estou falando de uma decisão de 2009, mais ou menos, mas em 2009 o TJ do Rio Grande do Sul achava o seguinte, não, o provedor de acesso não presta um serviço, ele só permite que a pessoa entre na internet. É como se comparasse um provedor de acesso a um taxista. O taxista, ele não pratica um crime porque ele vai te levar na boca do fumo. Não, ele só te levou até lá. O provedor de acesso não é taxista. Não é taxista. O provedor de acesso presta um serviço, oneroso ou gratuito, não importa, e os dois estão sujeitos ao CDC, seja oneroso, seja gratuito. O provedor de acesso presta um serviço para você, te conduz a um mundo que você não conhece e acompanha o que você faz. Não dá para imaginar que ele não é parte passiva numa ação. Essa jurisprudência já está superada. Mas estou te mostrando como esse processo vai evoluindo. No passado, se imaginou que o provedor sequer era prestador de serviço. Sequer prestava um serviço. Não. Simplesmente ele possibilita o acesso à rede mundial de computadores. Praticamente um taxista ou um porteiro de algum lugar. Né? TJ de São Paulo, agravo de instrumento, também é antigo, não é muito novo, não. Ação de obrigação de fazer, antecipação de tutela. Vedação de novas inserções do nome do recorrido no site Orkut, sob pena de multa diária. Providência, contudo, que importa no prévio exame das mensagens que transitam pelo site. O sujeito estava tendo o nome dele vinculado no Orkut, ajuizou uma ação de obrigação de fazer para dizer o seguinte, Orkut, leia-se Google, Orkut, leia-se Google, não permita que ninguém fale no meu nome, ou que essa pessoa determinada fale no meu nome. A decisão falou, essa providência exige, requer um prévio exame das mensagens. Tarefa incompatível com o provedor de serviço de hospedagem.
O que entendeu o TJ de São Paulo? Não. O Google não pode ficar controlando efetivamente o que as pessoas digitam. O Google não pode ficar verificando, não dá para o Google colocar um filtro no que as pessoas digitam. Esse entendimento já foi superado. Lógico que dá. Se não dá, não faz uma rede social. O risco da atividade é do fornecedor e não do consumidor. Lógico que dá. Quer ver como dá? O YouTube. O YouTube hoje, quando você faz o upload de um vídeo, o YouTube exige um tempo para o vídeo ficar acessível. Exige um tempo porque previamente passa, primeiro por um sistema eletrônico, algumas vezes até por um sistema humano, para verificar se aquele vídeo fere ou não algum direito autoral. Dificilmente você vai ver um vídeo no YouTube que fere um direito autoral da Globo, por exemplo. Dificilmente. Por quê? Porque o sistema já corta, já impede. E o YouTube existe. Dá para fazer? Dá para fazer. Gasta mais dinheiro? Gasta mais dinheiro. Mas o provedor está no mercado. E está no mercado porque ele quis, não foi obrigado a estar. Logo, ele tem que oferecer meios seguros para que o consumidor possa lá estar. Continuando na decisão, a determinação, ademais, que afronta o artigo 220 da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão, com responsabilidade civil daqueles que praticam abusos e ilicitudes. Decisão reformada, agravo provido, ou seja, em nome da liberdade de expressão, alguém pode pegar sua foto, seu nome e te difamar, e praticar uma injúria, e praticar calúnia contra você. Era o que pensava naquela época. Eu lembro que a decisão de São Paulo, uma decisão, com todo o respeito que merece quem a proferiu, mas é uma decisão absurda, que ocorreu no caso da Daniela Sicarelli. O caso da Daniela Sicarelli é um caso típico. Daniela Sicarelli foi filmada em situações constrangedoras ou amorosas, queira classificar como vocês querem, né? Você escolhe a classificação, se era constrangedora, sexual, amorosa, mas ela estava lá com o namorado na praia, em situações, no mínimo, constrangedoras, no mínimo. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, isso no TJ, em segundo grau, determinou o seguinte: tire o vídeo do ar ou tire o YouTube do ar. Se não conseguir tirar o vídeo, impeça o YouTube de funcionar. Esquisito, né? Para o YouTube porque um vídeo não está correto? Não, tira o vídeo. Segura o vídeo, é possível segurar o vídeo. Então a decisão é o contrário, ou seja, como não dá para segurar uma coisa, proíbe tudo. Ou, nesse caso aqui, como tem liberdade de expressão, permite que as pessoas façam tudo o que elas querem, digam o que elas querem dizer, e depois elas vão ser responsabilizadas se um dia você encontrá-las. Se um dia você achá-las. Só quem é vítima de um delito na internet sabe o sofrimento que isso é. Só quem é vítima sabe. A informação propaga em segundos. E nunca mais a pessoa consegue recuperar. Nunca mais. Mesmo que a informação seja inverídica. Porque tem gente que lê a notícia, mas não lê a justificativa. E tem gente que lê a justificativa falando, se está justificando é porque deve ter um fundo de verdade. Pronto. Nunca mais você recupera isso. E se a internet permite uma prática dessa, o direito tem que agir. E agir de forma rápida. Não me parece que seja o caso aqui. Um tema interessante, e eu estou te trazendo temas polêmicos, né, nesse aspecto, é a questão da continuidade. Quer dizer, a internet é um serviço essencial, e se ela é um serviço essencial, ela tem que ser contínuo. Isso é um tema interessante. Aliás, a presidente da República, a presidenta da República, né, como ela gosta de ser chamada, recentemente formou uma comissão, liderada pelo ministro da Justiça, para definir o que é essencial. E o que é essencial tem que ter troca imediata. Isso já deveria ter sido definido, ainda não foi. Tem um lobby muito grande das empresas de eletrodomésticos, porque ela queria declarar o seguinte: se o produto é essencial, a troca tem que ser em 24 horas. Logo, ela queria definir o que era produto essencial. Estava claro que ela queria que entrasse no rol dos produtos essenciais aqueles produtos, os eletrodomésticos da linha branca, geladeira, televisão, essas coisas, que são considerados essenciais, mas ela queria deixar isso claro. E voltou, parou, a história parou. Então, nitidamente, o lobby da indústria está funcionando aí, fez parar esse assunto. De qualquer forma, eu te pergunto, a internet é um serviço essencial? O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz: os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias, ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, se forem essenciais, contínuos. Se a internet for essencial, ela tem que ter o processo de continuidade que tem energia elétrica, por exemplo. Não é possível o fornecedor de energia elétrica cortar a energia elétrica, suspender o fornecimento, se não notificar antecipadamente o consumidor. Se ele suspender o fornecimento sem notificar previamente o consumidor pode ajuizar contra ele ação de indenização por dano moral. Então não é possível. O serviço é essencial, tem que ser contínuo. Se a internet for considerada essencial, tem que ser contínuo. Particularmente falando, acho que a internet não é um serviço essencial. Embora seja um serviço importante, ainda não consigo entender a internet como um serviço essencial. Eu vou avançar. Nós estamos falando de temas polêmicos, mas eu vou avançar. Tá aí. Os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet são de grande utilidade nos dias atuais. Entretanto, não podem ser considerados essenciais ou indispensáveis à população. E, por essa razão, não estão subordinados ao princípio da continuidade, previsto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, não é razoável exigir que a agravante preste um serviço oneroso sem a respectiva contraprestação pecuniária, logo possível sua interrupção por falta de pagamento. O que não se aplica na energia elétrica, o que não se aplica na água, pode se aplicar aí, segundo o TJ do Rio de Janeiro, decisão que eu acho acertada. Ainda não considero a internet um serviço essencial. Pode ser que daqui 5 anos, se a gente se encontrar numa palestra, minha opinião já tenha mudado. Pode ser. Acho até provável que sim. Mas hoje não considero um serviço essencial. Portanto, o artigo 22, com relação à continuidade, acho que não se aplica a esse tema. Estou te trazendo alguns temas polêmicos, te mostrando algumas decisões. Vamos começar a entrar na responsabilidade civil, que é o objeto da nossa palestra. Por isso que a gente está aqui. Se não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, se não for uma relação de consumo, a responsabilidade civil tem que ser vista sob a ótica do Código Civil. E a responsabilidade no Código Civil ela é subjetiva em regra ela é subjetiva, ou seja, precisa demonstrar a existência de culpa e só será solidária quando prevista em lei. A solidariedade no direito civil não se presume, regra do Código Civil. Está claro? Esse é o cenário se a gente considerar que a relação é uma relação civil. Eu já mostrei para vocês, não quero tentar convencê-los, mas talvez tenha ficado bastante claro, que há elementos suficientes para a gente considerar a relação entre o provedor de acesso e nós uma relação de consumo. Há elementos suficientes. É bem verdade que tem julgado dizendo que não é, mas há elementos suficientes para esse fim. E se você entender que há elementos suficientes, a gente vai partir para o Código de Defesa do Consumidor. E aí a responsabilidade muda. Ela é objetiva em regra, a subjetividade da responsabilidade é exceção no CDC, ao contrário, né? Ela é objetiva em regra, ou seja, independe de existência de culpa, não importa se o provedor é culpado ou não. Como ele estava me prestando um serviço que não era seguro, ele vai responder por isso. E ela é, em regra, solidária. Envolve um ou mais fornecedores. Fornecedor de serviço pode ser desde o site que eu acesso até o provedor que ele usa e daí por diante, né? Então, ela é, em regra, objetiva. Muito bom. Nós temos 3 teorias hoje suportadas pela jurisprudência com relação à responsabilidade dos provedores. 3 teorias. A primeira teoria é a teoria da ausência total de responsabilidade. A segunda teoria é a teoria da responsabilidade absoluta. É exatamente o contrário, né? Uma acha que não tem responsabilidade nenhuma, outra acha que tem toda a responsabilidade do mundo. E quando a gente se depara com 2 teorias radicais, sempre surge uma teoria conciliadora. Aquela que olha para um lado, olha para o outro e fala, não vou bater. Aliás, diz o seguinte, vou bater, mas vou assoprar. Aquela teoria que fala, vamos fazer uma coisa? Nem para um, nem para outro. Eu gosto de coisa fria ou gosto de coisa quente. Não gosto de coisa morna. Coisa morna, para mim, é a pior coisa que existe, em tudo que você vai imaginar. Ou é ou não é. Esse meio termo aí
fica sempre alguma coisa, alguém fica descontente no meio termo, né? Mas vou te mostrar como que está isso agora. Vamos começar pela primeira, ausência total de responsabilidade. Quem pensa na teoria da ausência total de responsabilidade, diz o seguinte: o serviço do provedor de acesso não é um serviço de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. É, na verdade, um contrato de alocação de espaço ou de acesso. É aquela decisão inicial que você viu do TJ do Rio Grande do Sul. O provedor de acesso só te leva para o mundo virtual. Depois que você está no mundo virtual, se vira. É quase que o mesmo que dizer, depois que você está na internet, o azar é seu. Né? É quase que o mesmo que dizer isso. Quem te levou não importa. Depois que você está lá, o azar é seu. Essa teoria é a teoria que entende o seguinte: não dá para considerar que é serviço e-mail, por exemplo. E-mail não é um serviço. E-mail é uma modalidade de carta com telefonema. Né? E nós temos decisões nesse sentido. Gente, e-mail é correspondência. É correspondência. É bem verdade que o legislador constituinte não imaginou em 1988 a existência de uma correspondência eletrônica. Não imaginou. Evidente que não imaginou. Em 88 não era possível imaginar isso. A gente pensava na carta, a gente pensava no SEDEX. Em 88 a gente mandava cartão postal para as pessoas, né? Na época do Constituinte. Hoje não. Hoje você não manda mais carta. Raramente você manda uma carta. Você manda um e-mail. Em alguns segundos, seu e-mail, sua correspondência chega do outro lado do mundo, em alguns segundos. Né? Isso é bom e é ruim. É bom quando, de fato, você tem certeza do que escreveu. É ruim quando você descobre que escreveu alguma coisa errada ou para a pessoa errada logo depois que você deu o send, enviar. Né? E eu sempre digo isso. Vai ficar podre de rico, João, o sujeito que descobrir o voltar. Podre de rico, porque geralmente quando você manda uma mensagem, depois que você mandou, você percebe que você mandou para a pessoa errada ou com um conteúdo errado, você tem uma vontade louca de, nos próximos 3 segundos, mandar a mensagem voltar, mas ela já saiu. Né? Estou falando uma coisa que parece absurda, mas tem um projeto de lei que prevê isso. Um tempo de espera para a mensagem sair do servidor. Porque é o tempo que você percebe que fez burrada. Geralmente a burrada é quando você está respondendo a mensagem de alguém. Né? Então a pessoa está envolvida no e-mail, você não leu, aí você dá um reply all para todo mundo, você responde para todo mundo e fala mal da pessoa que está no e-mail. Você fala mal daquela pessoa. Aí quando você manda, você fala, ai, o que eu fiz? Esses segundos aí dá para voltar a mensagem? Não dá, hoje não dá, você não consegue interceptar. Às vezes, se o computador é lento, se a sua internet não funciona, mas daí é uma questão de sorte. Em regra, não dá. Né? Esse entendimento da ausência total de responsabilidade é o entendimento que está hoje na Corte de Apelações do Estado de Nova York, em decisões de 1999. Ou seja, os provedores de acesso para a Corte de Apelação do Estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, entendem, decisão de 1999, que os provedores não têm responsabilidade por nada que é realizado dentro do ambiente virtual. Por nada. Boa teoria, fantástica teoria para quem vai defender provedor de acesso. Fantástica. Para quem advoga para fornecedor, é nela que você deve se agarrar. O outro lado é o extremo contrário, né? Responsabilidade absoluta. E na responsabilidade absoluta, alguns pontos deixam claro a lógica da responsabilidade absoluta. O que o provedor de acesso faz é serviço. Logo, enquadra-se no CDC. Artigo 3º, parágrafo 2º. Enquadra-se no CDC. O provedor de acesso, reconhecida a relação de consumo, tem que arcar com a teoria do risco da atividade. E aí, se ele consegue ou não consegue bloquear, aí, se ele consegue ou não consegue monitorar, se ele eventualmente consegue ou não prestar um serviço seguro, o azar é só dele. É a teoria do risco da atividade. Tá? Como o serviço tem que ser seguro, eficiente e adequado, qualquer coisa diferente disso pode gerar dano. E se gerar dano, gera indenização. Logo, a responsabilidade é aquela do artigo 14. Responsabilidade objetiva, independente da existência de culpa. Isso é o que pensa os defensores da teoria da responsabilidade absoluta. Alguém já afirmou posicionamento aqui? Quem acha que a primeira é razoável? Alguém segue a primeira?
É difícil firmar posicionamento antes de ouvir a terceira, né? Vamos ver a terceira e daí a gente colhe as opiniões aqui. A segunda responsabilidade é a responsabilidade, quem vai usá-la, obviamente, é quem defende o consumidor. É pró-consumidor total. Pró-consumidor, absolutamente pró-consumidor. Tem decisões nesse sentido. A terceira responsabilidade é uma responsabilidade por omissão. Responsabilidade por omissão. Essa que foi recentemente registrada num voto do STJ. Um voto brilhante, um voto inovador, de uma ministra por quem eu tenho grande apreço, grande admiração, mas eu acho que é um voto morno. É um voto de bate-a-sopra. Vou dizer por quê. A responsabilidade por omissão diz o seguinte: não dá para controlar o conteúdo de um provedor. Não dá. Eu tenho um provedor de acesso, mas eu não consigo controlar o que as pessoas põem lá. Não dá para controlar. É impossível. Não dá para ter um filtro, não dá para ter um trabalho de observação, não dá para controlar. E tem gente que acha mais ainda. Se controlar é censura. Se controlar é censura. Então, não dá e não pode controlar. Quem defende a responsabilidade por omissão diz o seguinte: o provedor de acesso só passa a ser responsável quando ele for notificado pela vítima de um acidente de consumo e deixar de atuar imediatamente. Quando ele for notificado, quando você mandar uma correspondência para o Facebook e disser o seguinte: Facebook, tem um sujeito usando a minha foto, a minha imagem e praticando crime. Está postando palavras homofóbicas, racistas, está associado com comunidades criminosas. Tem um sujeito fazendo isso em meu nome. Você avisa o Facebook. Se o Facebook não fizer nada, aí sim ele responde. Gente, não precisava de uma decisão judicial para dizer isso, né? É óbvio que se eu notificar ele e ele não fizer nada, ele vai responder. Óbvio, evidente, natural. Até pelo pior código que eu posso aplicar aqui, que é o Código Civil da Responsabilidade Subjetiva. Óbvio. Eu aviso, por omissão, ele continua o dano, vai responder por isso. Até pelo Código Civil. Não precisava de uma decisão para dizer isso. A terceira, não dá para aplicar a teoria da responsabilidade objetiva porque não tem controle efetivo do que é colocado. Como não tem controle efetivo do que é colocado, não dá para dizer que a responsabilidade é objetiva. Tem que provar a culpa do provedor. Tem que provar que o provedor, de fato, é culpado. Essa terceira responsabilidade, como ele nos disse, é uma responsabilidade que foi trazida num voto da ministra Nancy Andrighi. Excelente ministra, inovadora, com votos brilhantes no STJ, que tentou, ela fez um esforço hercúleo no voto. O voto tem 7 páginas, é um voto interessantíssimo, ela faz um histórico de todos os votos que foram dados no STJ com relação à responsabilidade de internet. E aí ela fala o seguinte: não tem muito como decidir diferente. Tem que seguir nesse meio termo. Não dá para ser radical a ponto de dizer que não tem responsabilidade. Também não dá para ser radical a ponto de dizer que é responsável por tudo. Então ela diz o seguinte: se num prazo razoável, após X horas, a denúncia for feita pela vítima para o provedor e o provedor não retirar do ar, aí sim responde o provedor. Ela tentou corrigir e criar uma sistemática que, salvo o melhor juízo, não poderia ser criada por jurisprudência. Salvo qualquer entendimento contrário, essa sistemática não é jurisprudencial, tem que ser criada por lei, se fosse o caso, mas não em jurisprudência. Mas ela tentou criar a seguinte sistemática: o João é usuário do Facebook e alguém está praticando um crime com a imagem dele. Pegou uma foto dele, que tirou numa palestra que ele deu, numa aula que ele deu, postou lá e está praticando um crime com a imagem dele. O voto diz o seguinte: o João tem que notificar o Facebook. E se após determinada quantidade de horas, que eu já vou dizer qual é, aliás, vou dizer já, 24 horas, depois de notificado o Facebook, após 24 horas o Facebook não fizer nada, aí o Facebook responde. Só nessa hipótese. Em 24 horas dá para acabar com a vida do meu colega João. Para acabar. Em 24 horas é o suficiente para você fazer um estrago com a reputação de uma pessoa. Suficiente. E aí, quando cria uma regra dessa natureza, que eu não estou reclamando da regra,
Não estou. Pode até ser que a regra seja razoável, mas eu não acho que ela tinha que ser criada numa jurisprudência. Ela poderia ser criada num texto legislativo, com uma discussão maior. Não estou reclamando da regra. Estou reclamando o seguinte: quando cria uma regra dessa, tem que criar a lógica da regra. Quem vai controlar esse prazo? O consumidor? Como que ele vai registrar a reclamação para o Facebook? Até há 6 meses atrás, o Facebook sequer tinha escritório no Brasil. Como que ele vai registrar isso? Telegrama com cópia, aviso de recebimento? Para quem? Será que o consumidor sabe onde é o escritório do Facebook? Como que eu faço isso? Qual a prova do prazo? Como que eu conto esse prazo? Como que eu posso, eventualmente, provar se houve um abuso da denúncia? Da mesma forma que eu posso dizer da mesma forma que o João pode ser vítima, eu posso fazer o seguinte: quer saber? Eu vou acabar com o perfil do João. Vou acabar. E vou mandar uma notificação para o Facebook dizendo que eu sou o João. Oi, tudo bem? Eu sou o João. Vou mandar uma notificação. E digo, tire do ar, porque essa página é falsa. Na verdade, aquela página era do João e eu não sou o João. Então eu mandei tirar do ar, o Facebook vai receber e vai falar, pelo amor de Deus, dá uma olhada no recurso especial 13.23.754. Tira do ar em 24 horas, depois você vai resolver o que vai fazer. Se não tirar do ar em 24 horas, eu vou responder por isso. Tira do ar a página do João. Na época de eleição, isso é fantástico, porque o Facebook é uma ferramenta de eleição, de marketing, de propaganda política. Fantástico, você tira um candidato do ar, até ele conseguir restabelecer a página dele, já pode ter perdido a eleição. Doutores, para tentar resolver um problema que não tem uma solução fácil, o voto cria uma logística, na minha opinião, esquisita, absurda. Uma logística difícil de conseguir regularizar. E nós não estamos falando de um tribunal, nós estamos falando do Superior Tribunal de Justiça, nós estamos falando do STJ. Né? Repito, o voto é inovador. Ele tenta dar uma solução a um conflito, mas ele cria uma logística que não me parece razoável. Na responsabilidade por omissão, tem algumas coisas interessantes que devem ser tratadas. O risco de relativização do direito de liberdade de expressão. Então, assim, qual é o limite da liberdade de expressão e quem vai fazer esse limite, quem vai avaliar esse limite é o Facebook. O Facebook, então, se torna o seu próprio juiz e vai avaliar se aquela reclamação que foi feita, cujo prazo é de 24 horas para resolver, fere ou não a liberdade de expressão. É o Facebook que vai fazer isso. Eu não estou dizendo de uma notificação judicial. Estou dizendo de uma notificação extrajudicial. Se ele receber uma notificação judicial, tem que cumprir. Só o Google que gosta de descumprir notificação extrajudicial. O Google gosta de descumprir. Recebe e não cumpre, aí tem a discussão, e vai e volta, e não cumpre, é multado. Pode descumprir? Pode, vai ser multado, pode ter prisão decretada, como aconteceu algumas vezes aqui no Brasil, com relação ao Google. Mas eu estou falando de uma notificação extrajudicial. Estou falando de uma pessoa física, eu, Marco Antônio, que tive um perfil fake, que notifiquei, e aí quem vai fazer a avaliação é um funcionário do Facebook que vai olhar e falar, será que é ou não é, hein? Ah, tá bom, vou tirar do ar. Não vou tirar do ar, não. Está na mão do funcionário do Facebook decidir se há ou não princípios descumpridos. A decisão é esquisita. O segundo é exatamente esse ponto. O controle fica na mão do provedor, e isso é muito ruim, porque o provedor é parte na relação de consumo. O provedor não é neutro, ele é parte, ele é o prestador de serviço efetivo. Ele está lá diretamente ligado no serviço que foi prestado. Então, também me preocupa a história de ser parte o provedor e o provedor ter o controle da decisão sobre esse aspecto. É interessante dizer que o Supremo Tribunal Federal, um agravo regimental no recurso extraordinário, número 660.861, declarou o assunto como assunto de repercussão geral. Portanto, a gente vai ouvir, muito breve, a gente vai ouvir o STF sobre esse assunto. A questão do dever da empresa que hospeda sites na internet de fiscalizar e retirar do ar conteúdo ofensivo sem a intervenção judiciária. A questão é de repercussão geral e nós certamente vamos ouvir o STF se manifestar quanto a esse assunto. Agora, é possível que você já consiga firmar o teu posicionamento
por uma das três correntes, né? Pela corrente que diz que não tem responsabilidade nenhuma, pela corrente que diz que tem responsabilidade objetiva, responsabilidade total, ou pela terceira corrente, é aquela que o STJ está usando, que é a responsabilidade por omissão. Só na hipótese de omissão é que é responsável, fora da hipótese de omissão não tem responsabilidade. Quero chamar a atenção que esse assunto também deveria ser observado sobre a ótica do Marco Civil da Internet, que ainda não foi votado, estava na frente da lei Carolina Dickmann para ser votado, mas aí, mais uma vez, um artista da Globo conseguiu adiantar um projeto de lei. Já tinha acontecido com a Glória Pérez, quando na morte da Daniela Pérez, né? E agora, de novo, a lei Carolina Dickmann ganhou projeção nacional. E, enfim, um dia a gente pode falar sobre ela, mas para mim é uma lei que não tem muita eficiência prática. Mas, de qualquer forma, ela superou, ela passou na frente aí do Marco Civil da Internet, que tratava porque não foi votado, pode ser mudado, tratava no artigo 15 do tema. Olha só, salvo disposição em contrária, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito do seu serviço, dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. A lei aponta para um lado, a jurisprudência aponta para o outro. A lei fala o seguinte, precisa de ordem judicial. A jurisprudência fala, não, basta notificação pessoal. E a gente está no meio do caminho. Nós estamos exatamente nesse meio. Quem é vítima disso atualmente não sabe direito para onde apontar. Por isso que eu comecei minha palestra dizendo o seguinte, vocês não vão sair daqui com respostas, vocês vão sair daqui com dúvidas. Eu mostrei cada um dos caminhos e vai depender do seu interesse ser ou não protagonista da mudança disso, né? Nós estamos exatamente no momento que vai definir isso. Você pode participar ativamente, acompanhando a votação do Marco Civil da Internet, você pode participar ativamente advogando e formando convicções e teses, você pode participar ativamente, participando das comissões da OAB, e, enfim, encaminhando projetos de lei para decidir a questão. Está nas suas mãos, está nas nossas mãos, como que nosso país vai lidar com essa relação de internet. E aí vem uma questão interessante. Não gosto muito da conduta do voto, né, da conduta que o voto exige, que é dar o prazo de 24 horas para a retirada, mas acho que o Marco Civil da Internet é um pouco pior. Porque se depender de decisão judicial, eu vou estar tendo que levar ao judiciário uma questão que talvez não seja o judiciário mais apropriado para responder num prazo tão rápido, né? E o judiciário no nosso país, não é novidade para ninguém, está entulhado de coisas para resolver. Entulhado. A ideia era trazer essa discussão e acirrar os ânimos seus e nossos aí para discutir esse assunto. Eu não quero que você saia daqui também com raiva da internet. Eu falo, não, agora não vou fazer mais nada para a internet, eu vou cancelar meu perfil no Facebook, eu vou cancelar minha conta no Twitter. Mas eu quero que você analise comigo uma dessas correntes de internet que diz algumas coisas interessantes, né? As pessoas se aproveitam de um suposto anonimato na internet e praticam coisas interessantes. Eu coloquei aí como problemas do mundo real. Ninguém é tão feio como a foto que está na identidade. Aquela foto é uma foto que foi só no momento da nossa vida, né? A gente é muito melhor do que aquilo. A gente é muito mais bonito que a nossa foto de identidade. Mas também não é tão bonito como está no Orkut. Aquela foto é a melhor que a gente podia tirar e colocar lá, né? Nem é tão feliz quanto parece no Facebook, né? A pessoa está lá, cheia de boa vida, dando desejo, dando sorte para todo mundo. Nem tão simpático como se mostra no Twitter. A internet permite esse tipo de coisa, né? Nem tão ausente como está no Skype, né? Nem tão ocupado como aparece no MSN. Ou seja, os perfis de internet mostram uma realidade que não é aquilo que a gente efetivamente é. E nem tão competente quando se mostra no currículo, né? O currículo no LinkedIn você mostra todas as suas competências. Será que você tem todas as competências? Esses são os problemas do mundo real que a gente vai encontrar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui nessa noite na Ordem dos Advogados do Brasil.